Bom, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Federalista. Em 1893, ocorreu uma guerra civil entre os republicanos e os federalistas no sul do Brasil. Os federalistas defendiam maior autonomia dos estados e se opunham ao governo centralizado de Floriano Peixoto. A Revolução Federalista foi um conflito marcante na história do sul do Brasil, com repercussões significativas em diversas cidades, incluindo Ponta Grossa. Na época, a cidade se tornou um ponto estratégico no embate entre os federalistas, chamados de Maragatos, e os republicanos, chamados de Pica-Paus. Bom, a Revolução ela foi motivada por disputas políticas entre os federalistas, que defendiam maior autonomia para os estados, e os republicanos, que apoiavam um governo centralizado. No Rio Grande do Sul, a liderança de Júlio de Castilhos, figura central do Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, gerava um certo descontentamento entre os federalistas, que o acusavam de autoritarismo. Em Ponta Grossa, devido à sua localização estratégica e à presença da ferrovia, acabou se tornando um ponto de passagem e de confronto durante o conflito. A Revolução em Ponta Grossa se dá a partir do momento que a cidade se tornou um palco de intensos combates e movimentação das tropas. A estação ferroviária de Ponta Grossa, em particular, foi um local de grande importância nesse momento, porque era um local estratégico durante a Revolução, e existe um registro fotográfico de uma execução que ocorreu na estação ferroviária de Ponta Grossa em abril de 1894. Esse registro demonstra a violência que ocorreu na cidade durante o conflito, e a cidade e seus arredores foram impactados pela violência e pela instabilidade decorrentes da guerra. Uma das consequências foram que a Revolução Federalista ela acabou deixando um rastro de destruição e mortes no sul do Brasil, e em Ponta Grossa, mais especificamente, o conflito deixou marcas na memória da cidade e da região. Ele também acentuou as divisões políticas e sociais existentes na época, e acabou que, como legado da Revolução Federalista, ela foi um importante capítulo na história do Paraná e do Brasil, e seu estudo nos ajuda a compreender a complexidade do período da Primeira República. A memória da Revolução ela é preservada em documentos históricos, fotografias e relatos orais. Para mais informações sobre a Revolução Federalista, você pode pesquisar também sobre o papel da ferrovia na Revolução Federalista, as figuras de Gaspar Silveira e Júlio de Castilhos e os combates ocorridos em Ponta Grossa e região. Em 1892, Júlio de Castilhos foi nomeado presidente de Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Eu, Júlio de Castilhos, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, defendo um Estado forte, onde o presidente tenha amplos poderes. Eu, Gaspar Silveira Martins, te digo, isso não agrada nada aos federalistas. Defendemos a descentralização do poder e a implementação do parlamentarismo, conforme o segundo reinado. E assim começou a Revolução Federalista, que durou de 1893 até 1895. Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da nossa história, assumiu o poder em 1894 e no ano seguinte celebrou um acordo entre os grupos conflitantes, terminando assim a Revolução Federalista. Júlio de Castilhos manteve-se no poder gaúcho e os revoltosos foram anistiados. A Revolução foi marcada pela crueldade. Com muitas vidas perdidas. O homem ainda precisa aprender muito. A guerra não faz bem a ninguém. Sim, Gaspar. Pena que tudo isso já ficou no passado. E a história tá aí para nos mostrar isso. É verdade. Júlio, não deveria existir guerra, né? É verdade.